Muito bom dia a todas e a todos. Nós estamos hoje reiniciando o nosso programa FIS Talks, do Fórum Inovação Saúde, hoje recebendo uma visita muito especial da doutora Nízia Trindade. A doutora Nízia Trindade é a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, também conhecida mundialmente como Fiocruz. É uma instituição muito querida de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, acho que até especialmente de todas as brasileiras, porque veio na primeira presidente mulher da Fiocruz, a figura da doutora Nízia, que tem feito uma administração de muito boa qualidade, orgulho de todo o país. Muito bem-vinda, doutora Nízia Trindade. É um prazer e uma honra tê-la conosco nesse programa FIS Talks. Bom dia, muito obrigada, José, pela oportunidade desse diálogo. A Fiocruz está completando 120 anos, como você bem observou, pela primeira vez é dirigida por uma mulher, mas tem uma trajetória longa de muitas mulheres valorosas trabalhando junto com os homens da instituição em prol da saúde pública, do direito à saúde, do direito à vida. Muito bom. Ô, Nízia, me permite chamar de Nízia, porque Por ficaria uma favor. coisa mais intimista assim, para a gente Ótimo, conversar por de uma forma favor. mais tranquila, em tom coloquial. Ótimo. Me diga uma coisa, Nízia, você é uma funcionária de carreira da Fiocruz. Você já tem Isso. mais de 30 anos de instituição. Então, me diga, como é que foi a sua vida, a sua formação, de onde você veio? Você nasceu no Rio de Janeiro, onde você estudou, o que você fez na vida profissional, e como é que você chegou na Fiocruz e esse gosto pela gestão? Como é que foi isso, Nízia? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, finalzinho da década de 50, em 58, e os anos 50 foram muito marcantes, não é? Em termos de um projeto de utopias no Brasil, de mudanças. Então, nasci, como já se falou muito, né, do ano de 58, que tem tantas referências. E no Rio de Janeiro, de uma família de classe média baixa. Meu pai é baiano, e veio morar no Rio de Janeiro para estudar, se formou na Faculdade de Direito do Catete, no iniciozinho da década de 60, e minha mãe, carioca, filha de um imigrante português, que ela teve também uma carreira de independência até o casamento. Ela não se casou muito cedo e ela era uma modelista, principalmente de chapéus. Ela tinha uma confecção de chapéus, né, na época que a moda exigia que as mulheres usassem os chapéus. Mas eu fui criada pela minha avó materna, que minha mãe faleceu, eu era muito pequena, e estudei escola pública. Foram experiências maravilhosas, eu me lembro muito bem. Primeiro estudei numa escola particular, depois estudei em escolas públicas, no Colégio Estadual Gilberto Amado, estudei também no Colégio Inácio Azevedo do Amaral, e a minha formação foi assim até a decisão de prestar o vestibular, né, na época da universidade, para ciências sociais. Então, eu iniciei minha graduação em 1976, na UERJ. Foi a primeira turma do campus ali do Maracanã, né? Foi quando foi inaugurado o prédio, o conjunto de prédios, o prédio novo, né? E me formei em 80. Fiz bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, e durante a graduação ainda me casei, muito jovem, tenho 2 filhos, André e Márcio. André já com 39 anos, Márcio com 36. Sou avó do Bento, que hoje completa 4 anos, meu Maravilha! único neto por enquanto. Então é um dia que o coração está Parabéns para o aquecido Beto, por parabéns isso. para o Beto. Obrigada. E assim que concluí a graduação, eu tinha um interesse em me dedicar à vida acadêmica,
E fiz, então, prestei a prova para o IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, vinculado a Cândido Mendes, da Universidade Cândido Mendes, e lá foi assim um grande centro de formação. Hoje é o IESP da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas tive uma excelente formação de pós-graduação, em mestrado e em doutorado, né? O mestrado em ciência política e o doutorado em sociologia, o mestrado com a orientação do professor Luiz Antônio Machado da Silva e o doutorado com a orientação da professora Maria Alice Rezende Carvalho. Mas tive professores muito marcantes na minha trajetória acadêmica, nas minhas relações também, uma experiência realmente muito importante. Hoje eu sou professora colaboradora do programa de pós-graduação em Sociologia de lá. Então, eu tive uma formação acadêmica, toda ela na área de ciências sociais, e antes de ingressar no doutorado, em 1987, eu ingressei eu estava como docente, estava fazendo meu mestrado, e fui docente na SUAM, né, agora o SUAM. Fui professora no ensino médio também, porque precisava trabalhar, né, as condições de pesquisa ainda eram muito limitadas naquela época, e também foi uma experiência muito rica. Eu gosto muito do magistério. E o magistério do nível médio também é uma reflexão que eu sempre faço sobre a importância, né, desse nível de formação para a nossa sociedade, para os nossos jovens. Ingressei na Fiocruz em 1987, era a época, a gestão de Sérgio Aroca na presidência, e ele havia concebido em 85 alguns centros novos na instituição. Um deles foi a Casa de Oswaldo Cruz, dirigida até 1900 e quando que eu assumi a direção da casa, em 1998. Então, até 1997, ela foi dirigida por Paulo Gadelha, um médico, psiquiatra, que já havia participado de programas importantes de memória. Era um momento em que a memória da ciência, a memória da saúde estavam muito em voga, né? Isso tinha a ver com a redemocratização, com a perda de muitos cérebros pelo processo de exílio, pela descontinuidade de alguns programas. A Fiocruz sofreu muito durante o período, né, ditatorial, sofreu muito com cassação de cientistas. Então, um dos projetos era exatamente a recuperação da memória, né, de toda essa história, em particular do massacre de Manguinhos, e um outro projeto com apoio do INAMPS, que era, à época, presidido por Ézio Cordeiro, né, naquele momento também de discussão da reforma sanitária, do que depois, com a Constituição de 88, se consagrou como Sistema Único de Saúde. Havia também um interesse de desenvolver um projeto que construísse a memória da assistência médica na Previdência Social no Brasil. Então, fui atuar nesse projeto de pesquisa, entrevistando técnicos, entrevistando médicos que tiveram um papel central nesse sistema, atuários, né, aqueles especialistas no seguro social, lideranças de trabalhadores, e era um grupo bastante rico, bastante interessante. Depois eu me dediquei a trabalhar com a construção do Estado Nacional no Brasil a partir de questões da saúde, usando muito o arquivo histórico que hoje está na Fiocruz, e publiquei, então, defendi minha tese de doutorado, depois transformada em livro, Um Sertão Chamado Brasil, que é justamente uma reflexão sobre o nosso país a partir da ciência, a partir da saúde, que é uma área de pesquisa em que eu atuo até hoje, né? Hoje, claro que com muito menos tempo, mas essa reflexão sobre o Brasil, sobre os seus contrastes, sobre as suas desigualdades, sobre a relação entre solidariedade, formação da sociedade, projetos de Estado Nacional e de desenvolvimento, fazem parte dessa minha carreira acadêmica.
E, além da carreira acadêmica, desde cedo, né, aí eu acho um certo gosto pelo trabalho coletivo, pela organização. Eu atuei, fui chefe do departamento de pesquisa da Casa de Oswaldo Cruz, né, esse centro criado na gestão do Arouca e que hoje tem um trabalho fantástico de pesquisa, de acervos, de divulgação científica. Atuei em muitos projetos de divulgação da ciência também. Dirigi a casa até 2005, foram 2 mandatos, 2 períodos, e em 2006, então, eu passei a fazer a editoria científica da editora Fiocruz, uma área que eu gosto muito também, né, a área de publicações, de disseminação, e depois Paulo Gadelha, quando presidente da instituição, me convidou para assumir a vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação. E aí a Fiocruz já era muito mais complexa, com centros em todo o Brasil, como tem hoje, fortalecendo o complexo econômico da saúde, que é um tema muito caro, né? Também eu sei a você, Josi. Então, a relação entre a pesquisa, a produção e o papel da saúde, né, como um fator de desenvolvimento econômico sustentável importantíssimo para o país. Então, foi nesse ambiente, né, que eu desenvolvi também a minha competência na gestão. Fiz alguns cursos de gestão, fiz um curso de Harvard na formação de líderes e da ENAP, né? Então, eu também me preocupei em ter uma base acadêmica também na gestão, mas eu diria que a Fiocruz, onde eu nunca frequentei um curso formal, foi a minha grande escola de vida, de pensar o Brasil por outro ângulo, de pensar grandes problemas nacionais e de me preparar, não é? Isso não foi um projeto, foram uma sucessão de acontecimentos que me levaram a isso. Eu não tinha o projeto, né, de pleitear o cargo mais alto da instituição. Isso foi a partir da minha vivência na vice-presidência de educação, a minha visão de que nós temos que ter projetos que não estejam apenas centrados na matriz da instituição, aqui no Rio de Janeiro, mas que pensem essa diversidade, de que articulem a ciência e a tecnologia com o sistema de saúde. Então, foi a partir daí que eu me candidatei à presidência da instituição em final de 2016, consegui a maioria, né, dos votos e, após isso, a nomeação. Na época, o presidente era o presidente Michel Temer, que estou cumprindo o meu 4º ano de mandato com muita determinação, mas eu diria que também com muito apoio da instituição e das instituições parceiras, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde municipal, com as instituições acadêmicas, com o setor produtivo em várias instâncias. Temos um Conselho Superior muito ativo. E eu acho que é nesse diálogo com a sociedade e com a base de uma instituição coesa, que tem um conselho deliberativo, que se reúne regularmente. É difícil construir a unidade com tanta diversidade, mas temos seguido assim, e eu digo a você que me sinto muito satisfeita, apesar de nós estarmos num momento tão difícil, não é, para o país, no meio de uma pandemia, com tantas perdas de vida. Isso aumenta a responsabilidade, eu penso nisso sempre, inicio o dia pensando a responsabilidade do dia, o que podemos fazer mais e melhor nesse momento que exige tanto de uma instituição como a Fiocruz. Então, é nessa trajetória, né, que eu me coloco e sempre, eu acho que servidor público é uma palavra bonita, né? Você está a serviço de uma causa pública, construindo diariamente um projeto que seja um projeto para a sociedade e com essa dimensão de reconhecimento internacional também, né? A Fiocruz é hoje um ator na saúde global. Que história bonita, parabéns. Me diga uma coisa, Obrigada. apesar de você não ter feito nenhuma, você não é uma profissional originalmente da área da saúde, você se sente uma profissional de saúde, pelo que eu percebo. E esse seu sentimento de pertencimento à saúde, ele vem de onde?
Ele vem assim porque a área da saúde ela é uma área que requer conhecimento de todas as áreas de conhecimento. Então, cientistas sociais eles foram chamados há muito, né, para participar de projetos no campo da saúde. Nós, por exemplo, se nós pensarmos nos anos 50, são antropólogos, sociólogos em todo o mundo contribuindo para entender o impacto de programas de saúde, como eles atingiam a sociedade, de que maneira, né, era necessário organizar melhor esses programas, como as mensagens sobre vírus, transmissão se davam, enfim, como organizar os sistemas de saúde. Então, isso não é uma novidade. E mesmo no Brasil, o Serviço Especial de Saúde Pública, ele contava com o Departamento de Ciências Sociais, que eu já publiquei, inclusive, artigos com um colega meu, pesquisador também da casa, Marcos Shaw. Não é uma novidade. Nós temos, inclusive, acervos dos cientistas sociais que se dedicaram à saúde, e a Fiocruz tem na Escola de Saúde Pública, desde cedo, um departamento de ciências sociais. E eu me sinto da saúde porque a saúde requer isso. Citando uma coisa mais próxima, né, do debate atual, que é a discussão sobre a pandemia. Na verdade, quando nós pensamos no vírus, na resposta imunológica, na epidemiologia, ao mesmo tempo nós temos que pensar que todas essas relações são mediadas por relações sociais, não é? Porque são as condições de circulação das pessoas, de moradia, de habitação, a sua saúde, que depende de vários fatores, né, de bem-estar, de qualidade de vida, a existência de comorbidades que tem a ver com condições econômicas, que tem a ver com hábitos, tudo isso é que, na verdade, é sintetizado muitas vezes com a expressão de determinantes sociais e ambientais da saúde. Então, a sociologia e as ciências sociais não estudam apenas o impacto, né, das ações de saúde, elas constroem o ambiente em que vírus, pessoas, animais, né, não humanos circulam. Então, é importante entendermos isso. É impossível pensar a saúde sem pensar de uma maneira interdisciplinar, e esse esforço é feito hoje em todo o mundo pelas principais instituições de saúde, não é uma exclusividade da Fiocruz. Vemos isso no Instituto Pasteur, na França, vimos isso em várias universidades, mundo afora. Precisaríamos ver mais, não é? Porque é um desafio, esse desafio de construir, de fato, uma visão interdisciplinar que nos permita avançar. Não é possível, por exemplo, falar em vacina sem falar em vacinação e imunização. E um dos fatores hoje que interfere na imunidade, na imunização, é os movimentos antivacínicos, por exemplo. Como trabalhar isso sem entender a dinâmica social? Né? Então, por isso eu me sinto alguém da saúde. Não eu apenas, mas toda uma tradição das ciências sociais voltadas a essa área. Muito bom, interessante, porque, embora é uma visão muito holística, não é assim, muito inteligente da Fiocruz, de perceber que havia necessidade, talvez, fazer essa junção dos saberes, e buscou, numa mulher brilhante, que já tinha demonstrado as suas competências, a sua habilidade, os seus conhecimentos, a sua atitude em outras funções, para ser a primeira presidente, talvez a primeira presidente da Fiocruz que não seja originalmente um profissional de saúde sensu estrito, e sim, e com essa visão muito multidisciplinar, integrando tudo. Eu acho muito legal. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso e sobre os desafios de ser gestora de uma instituição como essa, especialmente no momento que nós estamos vivendo, no próximo capítulo. Fiquem conosco no canal FIS do Fórum Inovação Saúde, que em breve vocês vão assistir ao segundo capítulo dessa entrevista com a doutora Nízia Trindade. Muito obrigado e até o próximo capítulo.